Estamos começando mais uma etapa do nosso estudo do direito do trabalho. Dessa vez vamos considerar a passagem dos dois temas primeiros que estão naquela expressão que nós estamos estudando, relações jurídicas do trabalho. Primeiro, não em ordem em que elas aparecem na expressão, mas na ordem em que eu mostrei que íamos estudá-las, porque são algumas determinantes do conceito, do entendimento que nós vamos dar para as seguintes. Então, a primeira foi a relação como um conjunto interinfluente de pessoas, um conjunto de pessoas que troca desde experiências até bens valiosos, aqueles bens que ostentam valor para a vida delas, para o bem-estar e a realização de interesses dessas pessoas que vivem em comunidade. Pois bem, e agora vamos pegar aí nesse termo realização de interesses. O que é realizar um interesse? É torná-lo de uma mera conjuntura cerebral, de uma mera conjuntura psíquica, anímica, em algo que ocupa um espaço físico ou mental dentro da nossa realidade. E por que eu falei físico ou mental? Porque há interesses que nascem como uma elaboração psíquica, como uma elaboração de nosso raciocínio e se concretizam através de uma valoração de aspectos, objetos de interesse que, por sua vez, também não têm uma existência coisificada, uma existência física no mundo natural que nos cerca. Um exemplo disto é o que vocês estão fazendo aqui. O interesse de vocês, eu não consigo definir qual que é, mas tanto pode ser tornarem-se experts, especialistas, versados em direito, quanto pode simplesmente conquistar um diploma para colocar na sala de vocês, no escritório de vocês, numa localidade física em que vocês passam algum tempo por dia, ou algum dia pelo tempo, e lá mostrar uma dignidade que vocês conquistaram, e conquistaram meritoriamente, porque aqui nessa escola só se sai dessa maneira, e ou então outra conjectura a respeito desse interesse em fazer o curso de Direito seria ter uma penetração, uma facilidade de conviver em rodas que antes estivesse achando difícil de participar, ou então obter um título que lhes permita fazer um concurso público, mesmo que seja para outra área. Por exemplo, há uma grande quantidade de formados em direito, de graduados em direito, ou, como eu já expliquei para vocês, de possíveis juristas, como auditores da Receita Federal, como auditores da Previdência Social, como aprovados em outros concursos que não exijam necessariamente o curso de Direito, a postura de jurista, a atuação como alguém versado no direito e, por isso, jurista. Então, há as mais diversas possibilidades do interesse de vocês a estarem aqui na escola. Mas, de todo modo, eu sei que não é um interesse simplesmente de ter onde passear nesses
dias de pandemia, as noites em que vocês não estão trabalhando? Não. Este eu tenho certeza que não é, porque se fosse, vocês arranjariam uma coisa mais convidativa, mesmo que não fosse mais agradável. Eu, por exemplo, gosto muito disso aqui, mas muito mesmo. E então podia ser uma coisa mais convidativa, um tempo livre para lazer, para descanso, até para ver televisão. Além dos noticiários e das novelas, sempre aparece um momento ou outro de se falar em futebol nesses aparelhos, nessa gama de aparelhos que compõem a tecnologia de informação da nossa realidade, da nossa atualidade, melhor dizendo. Mas seja qual for o interesse que os traz aqui, os prende aqui, e ainda vão prender por mais 1 ano e meio, além desse semestre que estamos vivendo agora, que, aliás, não é um semestre correspondente ao ano gregoriano, juliano, sei lá qual que é o nosso, sei que é ano, mas estamos aí num semestre que começou em março, em maio, quer dizer, e vai terminar logo no meio do ano. Então, isto tudo é originalidade do momento em que estamos vivendo e que pode ou dificultar, se vocês forem buscar elementos para estudo e quiserem interpretação e quiserem uma discussão entre vocês ou com o professor, isso tudo está mais difícil devido à segmentação que é necessária em nossa sociedade pandêmica atual. Mas o motivo que trouxe vocês aqui e que lhes impõe algum sacrifício por estarem aqui e por quererem evoluir aqui até chegar no momento do diploma, esse motivo, seja qual for, como eu disse, ele é um interesse suficiente para que vocês, de um lado, suportem as dificuldades, os obstáculos, os desgastes que esta atividade de estudantes de direito, de pretendentes a juristas, lhes provoca. Mas tem o outro lado também, que é aquele que faz vocês valorizarem esta utilidade que é o curso do direito como uma forma capaz de atender àquele interesse que os trouxe para cá. Eu ia falando que vocês trouxeram para cá, mas não. É o interesse que faz a gente se mover. Então, ele é que os trouxe. Sejam bem-vindos, sejam bem recebidos, brilhem aqui e realizem esse interesse que os trouxe e que vai levá-los ao final do curso e à vida diplomada, graduada e jurídica dentro da sociedade, dentro do todo da sociedade. Pois bem, então, nós estamos vendo, para dar uma resumida nessa introdução, que a relação, qualquer relação que exista, é humana e se dá em sociedade. E, para nós, esta relação interessa quando ela é de trabalho. Vocês aqui mantêm relações com a escola, com a universidade, mesmo indireta e longínquamente, com o Ministério da Educação, e mesmo ele não querendo que, de uns anos para cá, ele adquiriu a mania perversa de achar que a escola tem que funcionar sem dinheiro. Ou melhor, eu acho até que o interesse deles não é fazer com que a escola com que o dinheiro não venha, guardar esse dinheiro para si, porque
governo federal é dono da Casa da Moeda, ele pode ir lá e fazer mais. Isso aí seria uma atitude inflacionária e grandemente antieconômica, mas como o governo atual não publica, não admite a transparência, não traz às claras os seus objetivos e os seus modos facientes, pode ser muito bem que já estejam acontecendo essas emissões, tanto que a desvalorização da moeda, que anda acasalada com a inflação, esta situação de perda do valor monetário está ocorrendo atualmente de uma maneira muito mais intensa do que nos últimos 15 anos, 17 anos, 18, desde o final dos últimos tempos do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas então, vamos uma coisa simples aqui. Essas relações ocorrem dentro da sociedade, nos aproximam, nos tornam dependentes e nos tornam capazes de realizar interesses, de satisfazer necessidades, de deixar satisfeitas as outras pessoas desta nossa mesma sociedade. As outras pessoas que convivem conosco e conosco formam um grupamento social. Então, isto se passando dentro da sociedade é relação. E relação de quê? Eu posso ter uma relação amorosa, eu posso ter uma relação conflituosa, eu posso ter uma relação desagradável, eu posso ter uma relação de amizade, de diversão, de humorística, tal, um monte de tipos correspondentes às atitudes que nós tomamos dentro dessa relação. E a que nos interessa aqui é a que mais interessa a toda a sociedade. É a relação de trabalho. Poderíamos dizer que é a relação de trabalho alheio, porque geralmente o homem nutre certo desagrado ao trabalhar e certa felicidade, certo sentimento de satisfação ao botar os outros a trabalhar para ele. Mas aí ele precisa de ter alguma forma de exercer poder sobre os outros. Quem é que vai querer trabalhar com benefício alheio sem ter nada em troca? Existe muita gente. Existem os voluntários que, principalmente nessa época de escassez generalizada dentro da sociedade, escassez até de ética, quanto mais de prato de comida. Essas pessoas trabalham voluntariamente para distribuir seu pão, distribuir sanduíche, distribuir jantar para aqueles menos dotados ou menos aquinhoados e, consequentemente, mais explorados, consequentemente, mais extorquidos, que são os pobres, os carentes, os miseráveis. Gente lá na Europa conhece muito pobre, conhece muito carente. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma categoria diferente. É a categoria dos miseráveis, daqueles que, por falta de meios para se tratar, não são donos nem de si mesmos. Não podem sequer prever se vão ter mais uma refeição hoje, ou se vão ter um lugar para dormir, ou se, para o frio que vai fazer, o cobertor que ele tem será suficiente, se é que ele tem. Mas então, estamos vendo que existe um tipo de relação de trabalho em que o homem nutre a preferência por uma posição.
A ela nós chamamos de tomador de trabalho. E essas pessoas que estão excluídas dessas relações de produzir e de tomar o trabalho são aqueles que, por excluídos, por negados pela sociedade, já perderam até a própria dignidade. A gente se preocupa em sair com a roupa suja, com um colarinho ou punho rasgado. A gente se preocupa com a higiene do nosso cobertor. Eles já não têm mais essas preocupações. Por quê? Porque viraram anjos ou santos? Não. Simplesmente porque perderam a sua dignidade. Perderam aquelas características, aqueles gostos, aqueles princípios que fazem o homem ser humano. Quer dizer, resguardam em nós o fato de sermos dignos à vida que levamos, ou à vida que a sociedade nos oferta. E ela é muito cruel e desigual nessa oferta. Ela acha que pode ofertar essa dignidade e o conjunto de bens, de fatores e de circunstâncias que garantem essa dignidade, simplesmente para alguns que ela vai escolher. Não. Os homens todos, de acordo com o Hobbes, o Locke, o Rousseau, e desde lá do Descartes, desde os filósofos gregos, todos os homens são iguais em dignidade, como dizem as declarações de direitos humanos, desde a Declaração de Direitos Humanos pioneira que foi composta na Revolução Francesa. Então, aqui nós já vemos que a sociedade se dissemina, se esfarela ao não conseguir, ou melhor, até ao não trabalhar por que haja uma certa igualdade de dignidade em todos os seus indivíduos. Para conceber e escrever isso, os redatores dessas declarações de direitos humanos que eu falei, inclusive da nossa Constituição, foram férteis, foram riquíssimos de imaginação e intelectualidade. Mas, na prática, o homem ainda não pôs a mão na massa para realizar isso que ele mesmo, enquanto filósofo, enquanto político, enquanto estudioso do assunto, falou e fala, muitas vezes mentirosamente, a respeito da dignidade do ser humano. Ou melhor, ou mais exato, a respeito da humanidade do ser humano. Nós não somos humanos se nós não tivermos a dignidade humana. E aí vem o nó da questão. Tanto deixa de ser humano aquele que a sociedade excluiu e comeu pela perna, quanto aquele outro que é o antropófago comedor daquela perna, dos recursos que tornariam aquele seu colega de sociedade também um ser humano com a dignidade própria desse animal que a gente chama de ser humano. E por que eu falei animal? Para destratá-lo? Não. Eu falei animal para mostrar que nós estamos numa evolução que começou lá nas amebas, ou antes das amebas, nos chamados coacervatos, hidrocarbonetos. Aliás, o hidrocarboneto já era uma peça de evolução à medida em que ele é hidrocarboneto porque ficou por milhares ou até milhões de anos enterrado
composto de matéria orgânica, quer dizer que, então, derivada de um ser vivo, se moldando sobre a pressão ali existente, até virar qualquer dos hidrocarbonetos, a partir do petróleo, do gás natural, do xisto, do... que mais, hein? Não sei. Mas, então, o ser humano, para ter essa característica de ser humano, para ter a dignidade que era nos oferta, vocês já viram que nós estamos caindo no binômio aí, realidade, ou melhor, relação e trabalho. Eu falei realidade antes, mas ela teria que ficar, era importante. Relação e realidade são completamente diferentes. Então, a expressão aqui é relação e trabalho na realidade. Então, não é simplesmente uma paródia, uma falácia, igual o trabalho ingente de muitos políticos, de muitos bem aquinhoados, daqueles cuja dignidade está sempre sendo transferida do banco para a garrafa do uísque, da garrafa do uísque para o iate, e do iate retornando ao banco ou partindo para outras aplicações, às quais eles, ignorantemente, porque não precisa ser pobre para ser ignorante, tem muito rico que o é, eles estão fazendo esse circuito da dignidade monetária que eles querem ter, até o momento em que ousam gastar uma parte dela para se dar um prazer que eles só sabem que pode ter comprado. Então, relação, trabalho, compondo uma realidade, modificando uma realidade. Eu já expliquei para vocês que o trabalho é uma aplicação da energia humana no mundo externo, fora dela, em atividades intelectuais, em atividades físicas, em atividades de todas as naturezas que o homem incorporou na sua ação civilizatória. Eu estou aplicando energia naquilo. Para quê? Eu estou aplicando energia naquilo como um rio aplica energia também no mundo, como o vento aplica também energia no mundo, como as marés aplicam energia no mundo. Que vento que aplica energia no mundo? O vento que faz dunas, o vento que move a areia da praia, o vento que move geradores de energia elétrica, aqueles daquelas pás grandonas. Paz, viu, gente? Paz com S, não é paz com Z, não. Porque a paz com Z está cada vez mais escassa e mais insatisfatória, porque nós não estamos fazendo adequadamente, nós, os seres humanos, não estamos fazendo adequadamente o trabalho de engrandecer o mundo para nos engrandecer a nós. Então, esse trabalho é uma aplicação de energia. Mas aí nós vamos ver uma outra coisa. Eu gasto a minha energia, eu a aplico, eu me desgasto intelectualmente ou fisicamente para modificar o mundo. E eu vou modificar o mundo para quê? A guerra mundial, as guerras nojentas, porque cobertas de mortos em imposições totalmente diferenciadas de lado a lado. Uma guerra, por exemplo, dos Estados Unidos com o Vietnã. Um dos lados tem uma força cruelmente muito maior do que a do outro, a força bélica. Isso acontece até entre Israel e os árabes, e os países árabes. Nós estamos tratando de estados. Pois bem, apesar
vamos abrir um parênteses aqui, apesar da nossa civilização ocidental gostar mais de Israel do que dos árabes, um pouco porque se sente culpada do que aconteceu com eles na Segunda Guerra Mundial e continuou acontecendo em vários países e já tinha acontecido antes. Leiam, por exemplo, a história do filósofo Baruch de Spinoza. Leiam, por exemplo, o romance, uma peça teatral branca, escrita aqui no Brasil sobre acontecimentos aqui do Brasil durante a Inquisição. Leiam o livro de Tariq Ali, o Tariq Ali, eu não sei como é que o árabe pronunciaria esse nome. Ele é um escritor obviamente árabe ou descendente árabe, residiu, não sei se ainda reside, na Inglaterra, escreveu um livro que tem um nome até poético, A Sombra da Romanceira, que conta um episódio da Guerra dos Reis Santos, ou outra denominação que ele tinha, dos Reis Loucos, que eram de Castela, obviamente na Espanha, né? Era do reino de Castela, que Isabel e como é que chamava o rei? Esqueci o nome agora, mas se eu lembrar durante a aula, eu volto a falar para vocês. Pois bem, esses reis estavam empreendendo a reconquista da Espanha, do território espanhol, depois que ela tinha sido dominada pelos mouros, pelos árabes, durante 800 e mais alguns anos, durante toda a Idade Média, de uma queda de Roma até a outra queda de Roma. Pô, Roma caiu 2 vezes? Sim, caiu 2 vezes. Não a cidade de Roma, que se você puser no GPS, ele vai te mostrar onde é que fica, mas o Império Romano, que ficava em todo lugar. Ele caiu, o Império Romano do Ocidente, e o terreno que ele dominava e que era ocupado pelos povos bárbaros, um pouco serviu para que se criassem estados bárbaros, que nunca foram bárbaros propriamente ditos, e que às vezes existem lá na Europa até hoje. E outro pouco foi usado para o apossamento e o domínio dos árabes, os mouros. Pois bem, depois de 800 e poucos anos, a Espanha ainda não existia, mas esses reis resolveram criá-la. E a criaram à custa das guerras que eles empreenderam, varrendo a Espanha com a espada e jogando o último muro dentro do Mar Mediterrâneo. Foi dessa fase que nasceu Portugal. Espanha já estava nascendo. Portugal nasceu por uma concessão que os reis da Espanha lhe deram uma certa liberdade sob o nome de condado. E aí os portugueses dele fizeram o reino de Portugal. Pois bem, o livro fala sobre essa reconquista das terras que hoje formam a Espanha por Isabel de Castela e o seu marido, que era também de outro reino espanhol. Mas então, o livro dele é muito bonito, chama-se A Sombra da Romanceira. E interessante que a hora que termina, o personagem, o guerreiro personagem
invasão das terras árabes que estavam ali em volta, aparece o chefe deles, também adotando o empreendimento real de conquistar as Américas. Leiam o que vocês vão achar interessante. É romance. Mas, antes eu falei dos filósofos, e agora vamos deixar os dois para trás e focar nesse binômio que nós estávamos vendo, relação de trabalho. Relação, nós já vimos, separa. O trabalho. O trabalho, eu estava falando que ele é a aplicação da energia para modificar o mundo. Mas isto tem um para aí no meio que mostra que isso é exclusivamente humano. Porque o homem é que põe para na sua vida. O para é a finalidade, é o objetivo. Eu faço isso para aquilo. Eu faço isso para aquela pessoa. Eu faço isso para obter aquela vantagem ou aquele bem. Os reis da Espanha fizeram a guerra para obter a vantagem de ficar com todos os reinos espanhóis tendo expulsado os mouros. E os outros reinos espanhóis não gostaram disso, que até hoje os bascos, os catalães, os Barcelona na Catalunha, vários dos antigos reinos espanhóis ainda ansiam pela sua independência, pela sua liberdade. Mas, e o trabalho? O trabalho, então, é essa forma de se aplicar energia no mundo para modificá-lo. Isso é para modificá-lo, certamente é para realizar o interesse de alguém, é para beneficiar alguém. E aí, vamos ver o seguinte. Eu posso ter esse trabalho provocado pela própria natureza, como aqueles exemplos que eu dei mais no início da aula, são os trabalhos naturais, os trabalhos que são feitos pela geografia, pela física e pela química. Depois, acima deles, nós mais agentes, nós temos os trabalhos vegetais. Estão vendo essa planta aqui atrás? Pois ela solta o ramo da terra, ele cresce, abre a folhagem, supera o tamanho dos outros, nasceu, claro, absorve muito sol, absorve água e minerais pelas suas raízes e transforma aquilo em clorofila, as suas folhas ficam escuras, este ramo completa seu ciclo de vida e começa a deixar as folhas caírem. Eles estão trabalhando, mas o trabalho deles modifica o mundo? Sim, porque essa planta é parte do mundo. Então, quando ela se modifica, está modificando o mundo. O carnaval, no Brasil, é a maior modificação populacional no mundo. São os 4 dias em que existem mais reis nesse planeta. Então, também está havendo uma modificação do mundo. Aquele trabalho de um esforço imenso, e de um gasto imenso também, mas voltado para a diversão, voltado para o prazer, ele também é trabalho. Aqui nós já estamos mudando de trabalhador. Deixei o reino vegetal, o trabalho dos vegetais, e passei para o trabalho que está lá no ápice da hierarquia, que é o trabalho humano. Entre os dois, nós temos o trabalho dos animais, trabalho zoológico, daqueles bichos que comem, que fazem xixi, que nadam, que sobem em árvore, que se ocultam nas cavernas, que fazem tudo que o homem faz também. Só que eles fazem instintivamente.
eles fazem porque o corpo deles, dirigido por neurônios, por um sistema nervoso, que não reflete sobre o que fazer, mas determina essa facção de algo através de uma reação instintiva. Esses realizam também os seus trabalhos. Além dos trabalhos que parecem humanos, como o da abelha ao fazer a colmeia, ou ao fazer o mel, ou ao fazer a própolis, ou ao fazer a cera real, nós temos os castores que fazem barragens nos rios, que são, na verdade, as casas deles, ou melhor, as moradas deles. Os cupins que constroem uma fortaleza para si, e vários outros animais que, na sua atividade instintiva para realizar os seus interesses, para satisfazer as suas necessidades, acabam deixando a marca de sua passagem pelo mundo. Além desses arquitetos do universo, um pássaro que faz seu ninho, por exemplo, somando a esses outros que eu já falei, nós temos aqueles outros que não constroem, mas que caçam, alguns que pescam ursos, por exemplo, pescam principalmente na época em que os peixes estão subindo os rios para desovar e deixar que seus filhotes ou alevinos se produzam lá nos altos, onde a água deve ser mais fria e mais limpa. Não sei por que eles gostam da água fria, muitos de nós gostam dela mais quente, mas o problema é deles. O fato é que eles estão, ao fazerem esses movimentos, eles estão também aplicando a sua energia. E fica algum sinal dela, fica alguma memória disso? Fica. Os ursos, depois que se alimentaram até se fartar, porque é o que eles fazem durante todo o período de primavera e verão, eles engordam para quase o dobro de seu peso e vão dormir por um semestre menos de um semestre, que caracteriza uma parte do outono e todo o inverno. Então, esses ursos também estão fazendo o trabalho de pegar os peixes lá nas corredeiras dos rios em que os peixes estão subindo. Mas tudo isso, todo esse trabalho, essas diversas formas que eu falei e muitas outras que eu não falei, dos animais zoológicos, vamos dizer assim, são instintivos. Então, ainda não caracterizaram a sofisticação do intelecto, da inteligência e da civilização para a sua realização, para a sua modificação no mundo. Isto vem com o ser humano. O ser humano não precisa dar nenhum exemplo do que ele faz, né, gente? Nenhum exemplo do que ele constrói, né? Seria muito mais fácil falar do que ele não constrói. Por exemplo, apesar da Babilônia antiga que quis construir a torre com a escada, até hoje não construíram ainda a torre para o céu. O máximo que chegaram com aparelhos investigativos terrestres foi em Marte. Agora chegaram os chineses lá, né? Com um robô sofisticadíssimo, que se achar alguém lá, ele vai até tirar a pressão da pessoa. Mas, então, o ser humano tem um tipo de trabalho diferente. Aí podemos dizer, dos reinos da natureza, que existem 4 formas de trabalho. O trabalho mineral, o trabalho vegetal, o trabalho animal em geral
e o trabalho do animal humano. De cara, vamos ver uma coisa. Nós precisamos de relações para levar a esse grau de civilização que eu falei agora mesmo, para levar ao progresso, à sofisticação da nossa vida, às ferramentas que nós usamos, aos robôs que estão passeando lá em Marte, e lá não tem Covid, então eles estão muito mais tranquilos, e além disso, eles não são pessoas que recebem contágio. Então tem lá o dos Estados Unidos, tem lá agora o da China, estão fazendo promenades pelo mundo marciano. Pois bem, isso tudo é essencial à civilização e é fruto da civilização. O ser humano individual não aparece sozinho, não se civiliza sozinho, não se humaniza sozinho. Então, a sociedade e o indivíduo só crescem juntos. Só viram sociedade e indivíduos quando estão atuando reciprocamente para melhorarem as suas vidas. O homem é um ser necessariamente social. Como entra no social, nós podemos dizer que ele é um ser político, que ele é um ser econômico, que ele é um ser artístico, ou artista, melhor dizendo, que ele é um ser fabricante de coisas, que ele é um ser alterador do mundo. Sim, ele é tudo isso exatamente porque ele passa constantemente por um processo civilizatório, em que o indivíduo dá alguma coisa para a sociedade e recebe dela muito mais do que ele oferece, porque recebe dela a sua condição de ser humano, recebe dela a sua civilização para se tornar um ser humano cada dia mais evoluído, cada dia superior ao que era antes. E aí, ele, apesar de ser tudo isso, de ser toda essa superioridade e toda essa dignidade, ele vai e pisa no calo do seu outro colega ser humano, do seu outro compartilhador da sociedade. Os estados foram criados para consolidar o poder dos indivíduos que o assambarcam, para possibilitar e consolidar a escravidão, para consolidar e escravizar o papel das mulheres, assambarcando-lhe o poder, e para tornar a sociedade uma fonte de produção da qual se beneficia aquele que tem mais força, aquele que reúne para si o poder. E aí falam, como eu já mencionei, expliquei para vocês nas aulas anteriores, que lá na Constituição fala que o poder é do povo. Não. A Constituição não fala que o poder é do povo, não. Ela fala que o poder provém do povo e em seu nome é exercido. Provir emana, como é o que está escrito lá, emanar quer dizer se apossar, quer dizer se empoderar com ele, quer dizer investi-lo. Não. Emanar é simplesmente surgir, como uma mina d'água faz com que a água surja, e a água fica lá na mina? Não. Emanar é como o cheiro de uma fazenda de flores, de cultivo de flores, igual na Holanda, igual na Olambra, a cidade que especializada em produzir flores aqui no Brasil. Emanou, vai embora. A flor não é dona dele. Então,
Mas a flor não é, mas o espinho também não. Aqui na sociedade, então acontece isso. Muda-se essa figura. O poder emana do povo, mas ele é exercido por quem se apropria dele, por quem avança sobre ele, por quem consegue manipular e iludir o povo, de onde emana o poder, para deixar esse poder na mão dele, para que ele exerça. E aí vemos não só os títeres, os ditadores, os autocratas, os autoritários, os poderosos de cada momento. Vemos também aqueles que foram emanadores do poder e em seguida se tornam vítima dele. Porque quanto aos outros, quanto àqueles que detêm o poder emanado lá do povo, aplica-se muito bem uma frase antiga, que é: quem parte e reparte fica com a melhor parte. E inventa instrumentos para isso. Inventa as armas para ganhar o poder no grito. Inventa as leis para impô-las e ganhar o poder na imposição. Inventa posições para si nas religiões para usá-las para ganhar o poder na ameaça e na ilusão. E assim por diante. O fato é que, como a retenção do poder é uma forma contrária à evolução, à civilização, ao bem-estar da sociedade, toda forma de detenção do poder, toda forma de contenção do poder é uma forma de usurpação do poder, é uma forma de exclusão dos seres humanos desse exercício do poder e de suas benesses. E uma forma, finalmente, de concentração do poder e dos benefícios que ele propicia àqueles que mais iludiram, que mais mataram, que mais constrangeram, que mais pressionaram, que mais torturaram, que mais... que mais, hein? Que eles fizeram? Usurparam o poder. Essa é que é a principal, porque todas as outras são formas de usurpação do poder. E quando eu falo poder, eu não quero dizer apenas aquele que é dono da mina de ouro, de diamante, ou que, não sendo dono, invadiu e a explora. E quando eu resolvo tirar essa exploração injusta, ilegal e iníqua deles, eles, em vez de carregar bateias e embornais, eles carregam armas e dizimam as árvores, os animais, a terra, aquilo que a civilização gostaria de conservar, mas não faz por onde. Isso aconteceu semana passada com a dizimação de índios dentro das terras indígenas por garimpeiros que as tinham invadido. Por que o Estado não propicia uma condição para que esta mineração possa ser feita em outros locais, ou mesmo que seja ali dentro da terra indígena, que seja com cuidados para não estragar a natureza e condenar os índios? É a maldade humana. Mas então, ali também se usa trabalho. Só que quem entra nessa esfera do trabalho antissocial, do trabalho ilegal, do trabalho criminoso, vai, ao obter o poder através daquele trabalho e obter o trabalho através daquele poder, certamente usar mal todos dois.
vai degradar o meio ambiente com o trabalho e vai degradar o ser humano com a retenção do poder e da riqueza, que é uma forma de poder. Ninguém fica feliz só por estar rico. Fica feliz porque tem a riqueza lhe dando poder. E ele então para de trabalhar e vai explorar os outros. E vai ter uma empregada doméstica que ganha o insuficiente até para ela se deslocar da sua casa às 4 horas da manhã e estar lá na casa do patrão para colocar o café na mesa para ele às 6h30. Vai estar explorando o pedreiro que constrói o palacete, o prédio de apartamentos principescos e depois vai dormir no seu barraco, se conseguir. E assim por diante. Vamos dar menos exemplo, porque eu tenho mais coisas para falar hoje. Aí, nós então estamos vendo que o trabalho é moralmente neutro. Ele não é bom nem mal. Ele vai ser bom ou vai ser mal quando quem escolher o trabalho a fazer lhe der a tonalidade do bom e do mal. Se eu contrato 10 homens para cuidarem do meu gado, no meu latifúndio, eu estou usando, desde que eu não esteja exterminando índios e florestas e outros animais e tal, mas eu estou organizando um trabalho deles que é benéfico, que é positivo, que é bom, vai extirpar um pouco da fome em seu entorno, em seu país, e lá na China, que é a que importa as nossas carnes, e paga bem por isso, que é um dos poucos bens, geralmente os bens que o Brasil exporta são extrativistas ou cultivados no ambiente, mas a China é que compra a maioria deles e que coloca, então, dinheiro aqui dentro para movimentar esse país. Nós temos que ser gratos à China por isso? Não. Mas não temos também que ficar latindo igual cachorrinho sem rabo atrás do calcanhar dela. Porque cada país é obrigado a cuidar de si. E se nós vamos cuidar da China, fustigando-a com as nossas crenças malévolas inventadas, o país de onde está saindo isso, os meios políticos de onde está saindo isso, está cada vez mais caindo pelas tabelas, até no fundo do poço. Há aquele velho ditado, de que o Brasil estava, em 1963 ou em 1930, à beira do precipício. Aí veio a ditadura e ajudou ele a dar um passo à frente. Mas isso é o trabalho deturpado. E o que nós estamos estudando aqui não é isso. Então, vamos voltar a ver o trabalho que nós fazemos aqui. Eu falei para vocês que os animais são instintivos. Eles trabalham por instinto, por condicionamento, quando trabalham por alguma forma de condicioná-los, alguma forma de estabelecer para eles um procedimento repetitivo que o homem faz com frequência. Desde os bois que puxam o carro de boi, o cavalo que puxa a carroça, o passarinho que canta na gaiola, o cachorro que tem uma série de virtudes, nenhuma delas produtiva para nós, mas todas elas ensinadas por nós, que preferimos ensinar ao cachorro de que ensinar a criança ou ensinar ao desamparado, ao miserável,
que eu falei agora mesmo. Mas então, o trabalho de que eu estou falando, ele é a aplicação de energia para modificar, não, de energia que modifica o mundo, satisfazendo o seu aplicador. Isso é todo trabalho. Quando tem um aplicador que tem alguma consciência, então, que seja animal, que seja humano. O trabalho do vegetal e o trabalho do mineral é simplesmente provocar alterações no mundo através do desgaste de suas energias. Pode ser até a energia do peso da pedra, que é mineral, e que cai em cima de uma floresta. Dizem que o Golfo do México, ali onde tem as Antilhas, Cuba, Haiti, e mais um punhado, aquele coisa meio arredondada assim, é fruto da queda de um meteoro há milhões e milhões de anos. Que estupendo trabalho que não fez esse meteoro, hein? Agora diz que por causa disso subiram nuvens de umidade, que a queda aqueceu tanto o meteoro e ele explodiu ao cair na água fria, que levantou micro gotículas que se esparramaram em toda a atmosfera terrestre, ao mesmo tempo que se esparramou a fumaça do meteoro, dos incêndios que ele provocou, do calor com que ele desidratou e derreteu as pedras em volta daquilo tudo, e ainda formou aquele buraco enorme lá no Golfo do México. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas parece que tem toques de verdade. E termina falando que com este acidente o mundo ficou coberto de pó, água vaporizada ou gotículas de água, gases tóxicos e tal, durante um período tão grande que exterminou a vida que exigia mais algum cuidado para ser vivida. Deve ter sobrado vermes, vírus, bactérias, animais primitivos que, para eles, tanto fazia estar caindo cometa como chuva de flores lá fora. Era a mesma coisa. Eu não sei se são bactérias ou vírus, mas micro-organismos que vivem até em cratera de vulcão. Então, esses é que recomeçaram a vida. E quais os que morreram? Os dinossauros, as grandes baleias. Meu neto, por exemplo, gosta muito de brincar com os jogos ali, que tem um tal de megalodon, que tem os monstros marinhos, não sei o quê. Alguns monstros inventados, e esse megalodon e alguns outros que existiram nesse passado longínquo e que, certamente, se é que houve a trombada do asteroide, do meteoro, sei lá o que foi, e que destruiu a vida, então destruiu, foi essa pré-história que a gente costuma ver nos livros e nos manuais e tal. Aliás, eu conheço uma pessoa que uma vez falou para mim, não, eles estão querendo conservar aí as onças, as sucuri, as cascavel, para quê? Eu só conheço dinossauro de fotografia. No que ele errou, porque dinossauro nunca foi fotografado. Ele devia ter falado de desenho. E estou satisfeito, não precisa de mais do que isso. Quer dizer, então, em vez de ter zoológico e tal,
deixa o pessoal matar tudo que tem aí, cortar até as árvores que estão cortando também, e incendiando e tal, mas antes disso tira um monte de fotografia de onça, de verme, de sucuri, de tucano, tal, prega na parede, faz um museu do mundo extinto pelos homens. O outro foi extinto pelo asteroide, pelo um troço lá. Aqui vai ser o extinto pelos homens. Aliás, isso já começou, já existem várias espécies de animais e de plantas extintos pelos homens, inclusive uma ave que habitava com bandos enormes, uma ave do tamanho de um peru, maior do que um peru, que habitava a ilha de Madagascar, no litoral da África, mas da África lá do Oceano Índico. Então, vejam, a África lá do Oceano Índico, a ilha ali, com aquelas aves robustas passeando por lá. Então, os navegadores que iam para lá, da Europa, para levar ferramentas e tal, e trazer sedas da Índia, pedras preciosas de Ofir, que eu acho que faz parte da Índia. Sedas, não, menti, é da China. Da Índia, nas pedras preciosas, outros tipos de tecidos e dentes de elefante. Então, os produtos nobres e ricos que os nobres da Europa queriam e que eram lá do continente asiático, para chegar no qual eles contornavam a África. Da mesma maneira que o Brasil ia também na África trazer negros para escravizar aqui, para explorar escravocraticamente. Então, eles precisavam de renovar a alimentação deles durante a viagem. Você acha que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, rezou só 2 missinhas e foi embora para a Índia? Não. Entre uma missa e outra, a missa da chegada e a missa da saída, ele pegou muita água doce para levar embora, ele pegou muitos animais para jogar dentro dos navios e usar como alimentação, ele pegou alguns índios e algumas índias para satisfazer aos seus apetites e curiosidades. Não, peraí, eles não eram antropófagos, não, os portugueses. Mas então, acabaram com as tais das aves lá de Madagascar. E como naquela época, igual na época dos dinossauros, não existia máquina de filmar, não existia celular com câmera, não existia a câmera propriamente dita, nós não temos retrato dessas aves também. E muitas outras que já desapareceram por extermínio causado pelo homem. Mas, mais uma vez, a gente acaba se encaminhando para tipos perversos de trabalho. Vamos voltar para o nosso. Eu estava falando que esse trabalho para os animais é condicionado ou instintivo. Então, eles não têm noção do que estão fazendo, eles não planejam o que vão fazer. As abelhas, instintivamente, quer dizer, com uma pulsão que vem do próprio comando inconsciente de seu corpo, elas fazem tudo aquilo que eu falei, a colmeia, o mel, a cera real, com a cera também fazem própolis e tal coisa, mas elas nem sabem o que estão fazendo. Esses nomes foi nós que demos para eles, elas não deram nome nenhum. Elas não guardam eles em caixinha para vender no mercado. Nós é que usurpamos o mel dela e fazemos isso. Mas então, eles são inconscientes. Quer dizer, eles não têm consciência. Aí é que vem o drama. Eles não têm e vivem no mundo. Mas as abelhas
nunca darão conta de exterminar as flores do mundo. Mesmo porque elas não destroem as flores de onde elas tiram o material para tudo que fazem. O homem, sim, o homem extermina. E extermina através de um trabalho consciente. Por isso, aquele que faz o trabalho indevido, aquele que faz o trabalho que explora o outro, que explora o mundo, que contamina a natureza, que infelicita as famílias, teria que ter penas gravíssimas, porque ele está fazendo consciente do que está fazendo. Ao contrário do animal. Então, este fato de haver uma consciência no trabalho humano é que o faz diferente dos outros. Então, para o humano, nós vamos ter que modificar aquele conceito que nós temos. O trabalho humano é a aplicação, veja, aplicação já é um termo mais civilizado, já é um termo que exigiu um trabalho para ser feito, mas que esse trabalho foi feito com uma determinada técnica e com um determinado objetivo. As duas coisas que o animal não conscientiza. É aplicar a energia humana para a finalidade que só o homem tem, para modificar o mundo em benefício da satisfação. Aí é o objeto final, é o efeito dessa atuação para modificar o mundo externo, o interno, realizando o interesse seu ou de alguém. Se ele estiver trabalhando, fazendo esforço para ele mesmo, e de alguém, se ele for o pai desse alguém, se ele for o escravo desse alguém, se ele for o empregador desse alguém, estes trabalham para terceirizar, para comunizar, tornar comum o trabalho que exercem. Na relação de trabalho propriamente dita, qualquer que seja ela, porque existem muitas, nós vamos falar nisso numa das aulas para frente, qualquer que seja ela, a do escravo, a do pai, a do padre, a do pastor, a do rabino, a do banqueiro, a do domador de animais, qualquer que seja o homem, qualquer que seja a maneira dele atuar, quer dizer, a maneira dele aplicar a sua energia, ele estará fazendo um trabalho. E, nessas últimas hipóteses, um trabalho para outros. Então, esse para aqui já não é finalidade, é destinação. Um trabalho destinado a outrem, destinado ao filho, destinado ao patrão, destinado ou ao Deus, ou ao fiel religioso, assim por diante. Então, repetindo, o trabalho humano é aquele em que o homem aplica a sua energia para modificar o mundo e, com isto, realizar um interesse também humano. Este é o trabalho em geral. Eu falei aqui de algumas espécies que nós, eu falei de passagem como exemplificação, mas são os trabalhos que fazem com que o homem trabalhe para si ou para o outro, é o que define a destinação desse benefício, dessa realização de interesse que eu coloquei no final da minha definição. Então, lembre-se, volta aqui um pouquinho no que vocês estão assistindo, ouçam de novo essa definição, anotem-na, porque ela é que é importante.
E essa que eu dei não tem em livro nenhum, não. Essa eu que inventei, porque eu examinei as características da realidade, do trabalho se exteriorizando na realidade, e achei que elas compõem suficientemente, caracterizam o trabalho humano. Então, nós podemos ver agora as subdivisões do trabalho humano. Nós podemos ter essas subdivisões de dois jeitos. Um jeito plano, horizontal, que se estende por todas as formas de trabalho ou de relação de trabalho humano presentes na nossa sociedade hoje. Ou então, uma visão em profundidade dessas formas, abrangendo aquelas históricas pelas quais o trabalho vem evoluindo ao longo do tempo. Nós vamos pegar primeiro essas históricas, que chegar no final, a gente abandona elas para lá e entramos na atualidade do direito do trabalho. Formas históricas. O homem primitivo, aquele que veio depois da queda do meteoro, ele não sabia nem falar. Ele se comunicava através de gestos, de grunhidos, de mostrar as coisas e com as mãos. Ele era um coletor de alimentos vegetais ou animais, como ovos, por exemplo, nos ninhos dos passarinhos e tal, frutas, folhas, plantas rasteiras. Ele foi se especializando, foi primeiro aprendendo quais os elementos da natureza, os vegetais, que poderiam lhe servir de alimento. Agiu tão eficientemente nesse trabalho que acabou descobrindo até minerais que servem, apesar de nos matarem, como o sal de cozinha, como a canela. Ah, não, desculpa, canela é vegetal. Eu estou falando de minerais, como o sal de cozinha que eu falei, mas existem outros, mesmo não sendo aqueles que alguns falaram que foi por comê-los que o pessoal de Wuhan, na China, passou para o ser humano os vírus da Covid-19. O que não me parece ter verdade de jeito nenhum. E agora está acontecendo, enquanto os Estados Unidos acusavam a China disso, ela ficou caladinha, veio brigar quando o Brasil acusou ela disso. Mas agora está havendo o contrário. A China investigou, pesquisou. Um momentinho. A China está contando uma história que não é sem pé e sem cabeça. É uma história que tem aparência de verdade, de que o coronavírus começou a se esparramar pelo mundo, começou a proliferar a partir de um fato lá dos Estados Unidos. Chumbo trocado não dói. Nós vamos encerrar essa nossa exposição, essa nossa troca de conhecimentos por aqui, porque começou a me dar uma tosse, que vocês já viram, eu bebendo água para ver se seguro, mas incomoda. E por outra coisa, porque nós estamos terminando agora esta parte do trabalho do homem primitivo. E o outro, o tipo seguinte do trabalho, é o trabalho de uma fase bem menor,
apesar de muito grande em termos da existência dos países atuais, que não tem país com mais de 1000 anos. Tem? Não, os da Europa caíram, se formaram depois da queda do Império Romano, que foi no ano de 1453, depois de Cristo. Os daqui da América se formaram à medida que foram ficando independentes. O Brasil foi em 1822, já tinham alguns antes e muitos outros vieram depois. Então, não sei, acho que não tem país com mais de 1000 anos. Tem sim. A China e a Índia. E outros que estão ali por perto, como Nepal, Tibete, Butão. Mas esses têm 3000 anos de existência. Os nossos europeus ou descendentes de europeus não chegam a ter 600 anos, nenhum deles. Então, aí nós vamos parar. E eu vou parar simplesmente falando as últimas características que eu tenho para falar daquela sociedade primitiva. Então, como é que esse povo, que não tinha especialização nem em catar água do rio e levar para casa, como é que eles trabalhavam? Como é que eles produziam? Mal e porcamente. Porque eles não tinham, não era só as ferramentas, eles não tinham os instrumentos técnicos, as tecnologias, como dizemos hoje, as técnicas de trabalhar nisso ou naquilo. E o mais importante, eles não tinham uma inteligência, um grau de racionalidade suficiente para inventar aquelas coisas. Hoje é muito fácil inventar um robô para ir para Marte, igual eu falei, porque tudo que é componente dele já é conhecido. Das rodas às engrenagens, das porcas, porca mineral, porca de encaixar no parafuso, viu, gente? Não é da senhora esposa do digno porco, não. Mas então, hoje, para inventar aquilo, nós já temos não só toda a aparelhagem que a gente vai usar lá, como também conservamos o espírito da técnica que nós usamos para inventar essas coisinhas. E é com ele que vai ser inventado aquele trambolho que vai bater lá em Marte. Então, mas naquela época não havia a tecnologia, nem a ciência, nem a consciência tecnológica. Então eles trabalhavam com as mãos e por isso trabalhavam em bando. Juntavam os homens todos da tribo e iam caçar. No outro dia juntavam todos os homens da tribo e iam pescar. No terceiro dia eles comiam o que tinha produzido e ficavam de barriga para cima. A semana de Deus, Criador do mundo, tem 7 dias, um de descanso. A dos homens primitivos criados era 2 dias por um. E olha lá. Mas enquanto eles iam, as mulheres ficavam em casa. Se eles estavam indo caçar, eles levavam as flechas e deixavam os barcos. Elas tinham que tomar conta. Se eles iam pescar, eles levavam os barcos, deixavam as flechas. Se eles iam para uma região mais fria, um polo e tal coisa assim, o alto de montanhas geladas, eles levavam casacos de pele. Se eles iam para uma floresta, para uma planície quente, eles deixavam os casacos de pele. Então eles foram os primeiros chiquérrimos da história, usando casacos de pele. Mas isso era muito deficiente. E quando, depois de milênios, de milhares e milhões de anos de homens primitivos que viviam em hordas e que trabalhavam em conjunto, eles pegaram e falaram, gente, tudo que nós fazemos aqui, quem manda é as mulheres. Elas é que falam que o abacaxi acabou, elas é que falam que o peixe acabou,
elas é que falam que querem uma carne de coelho, e nós vamos buscando, entregando para elas. Toda a vida é assim. Mas, puxa, nós é que sabemos usar flecha, sabemos usar barco, é que sabemos usar aquelas facas que nós temos de pedra, né? Pedra lascada, pedra polida, para cortar as frutas, os bichos, não sei o quê. É injusto a gente ficar obedecendo a essas mulheres. Inclusive, elas são muito ricas. Elas é que ficam com as peles que a gente caça, elas que ficam com os ossos que nós trazemos para fazer. Depois passou a servir para fazer até bugiganga de enfeite, né? Mas, naquela época, elas usavam para pôr nas paredes das casas, o diabo. E, além disso, os nossos filhos gostam delas, que elas que criam eles. Podem até espancar eles, mas na hora de pôr comida na boca, elas que põem. Então, vamos acabar com esse negócio. E partiram para a criação do Estado. Foi o primeiro golpe de Estado. O primeiro golpe de Estado foi a criação do Estado na sociedade humana. Aí as tribos já estavam altamente sofisticadas. Nós tínhamos gens compostas de várias tribos, nós tínhamos fratrias compostas de várias gens, ou melhor, gens, a fratria composta de tribos e a gens composta de fratrias. Os iroqueses, os delauares, os moicanos dos Estados Unidos já eram federações de tribos, mas federações. Aqui no Brasil também nós tínhamos federações dos tupis, dos guaranis, dos tapuias, dos noaruaques. Eram federações em que as tribos se reconheciam umas das outras, porque o que segurava as tribos em união era a origem consanguínea. Naquela época, como na atualidade, a família era o grande unificador dos grupos humanos. E até hoje. E, além de unificar, ela também leva aos atritos, aos avanços, às descobertas, às guerras, porque eu, descendendo daquelas pessoas, eu as honro se evolua a humanidade como elas também ajudaram a evoluir, a partir dos aspectos que elas sofisticaram, que elas elaboraram mais. Mas as desonro a hora que eu nego a minha origem e ajo de uma outra maneira que certamente vai trazer dano, prejuízo e descontrole para o nosso grupo, a nossa ordem, a nossa tribo, a nossa fratria, a nossa federação de tribos. Então, com a sofisticação que vai acontecendo, as tribos começam a viver, principalmente dentro da sua própria federação de tribos, com troca de bens, com satisfação dos interesses uns dos outros, com alguns casamentos fora da própria tribo, ao invés de viverem como era antes, que viu um leão, tem que partir para caçar, porque senão ele me caça primeiro. Viu uma cobra, tem que partir para destruí-la antes que ela, escondida no meio da treva, me morda primeiro, me destrua primeiro com seu veneno, ou me engolindo. Poucas cobras fazem isso, mas tem as que fazem, as anacondas, sucuris, jiboias, assim por diante. Mas então, o homem fazia do mesmo jeito com as outras tribos, porque quando uma tribo se aproximava da outra, era para qualquer atividade bélica. Invadir a outra e ficar com o local, invadir a outra e tomar
os alimentos, os víveres, as peles, as espadas, as flechas, os barcos e tal. Então, eles foram, ao evoluírem, eles foram passando desta convivência conflituosa, dessa convivência bélica, para trocar bens, trocar mercadorias, trocar alimentos e ensinar coisas, tecnologias e convivência uns para os outros e tal. Então, eles foram se sofisticando e reduzindo as barreiras do primitivismo, até chegarem ao ponto de dar esse golpe de Estado nas suas companheiras de vida, nas suas companheiras de assistência, nas que, dentro da tribo, eram as mais dotadas de beleza também, mas eu ia falar, não era isso não, dotadas de guarda, de instrumentos, sejam os potes de barro, sejam as flechas dos caçadores, sejam os barcos dos pescadores, assim por diante. Elas detinham aquilo tudo e detinham a obrigação e o poder de educar os filhos, de criar, de fazer os filhos sobreviverem. É claro que isso era muito trabalhoso, como é até hoje, como vai continuar sendo enquanto houver homem com essa característica de precisar ser criado pela comunidade. Mas, por outro lado, esses filhos se reportavam eram às mulheres. Essas crianças, esses adolescentes, se reportavam eram às mulheres como autoridade, como conselheira, como detentora dos bens que eles vão precisar, como ordenadoras da casa, fosse uma barraca, fosse uma caverna, fosse um buraco, fosse uma choupana. A mulher é que mandava. Então os homens, claro, deram um golpe nelas, assumiram o mando nisso e foram tão espertos que tiraram só o mando, não tiraram os trabalhos que elas faziam. Elas continuaram cozinhando, elas continuaram cuidando dos meninos, elas continuaram guardando os bens, só que passaram a ser dominadas. E ao serem dominadas, elas começaram a obedecer ordens dos homens muito mais broncos que elas, que eles viviam expostos. E os homens, por sua vez, deterioraram aqueles laços familiares, gentílicos e tribais. Eles, já transportando coisas para vender ou trocar na outra tribo, transportando coisas das outras tribos para as suas, conservando consigo uma parte daquelas coisas, eles iam aumentando a riqueza e o poder pessoais, mas iam também aprendendo aspectos que os outros desenvolveram em seu processo civilizatório e que a tribo dele não tinha evoluído. E outra coisa, agora mais importante para o nosso estudo, eles foram mudando o direito que existia. Isso, o direito, como é que é e tal, nós vamos ver a hora que estivermos analisando o direito. Mas eles iam mudando de que maneira? Eles iam mudando ao receberem estrangeiros em suas casas e darem a eles uma proteção. O direito tribal não dava proteção para o estrangeiro porque ele era de consanguinidade. Só quem tivesse o mesmo sangue correndo nas veias é que teria a proteção daquele direito. E a outra tribo de lá era a mesma coisa. Mas para vender, para comprar, para aprender, eles tinham que ir conviver com a outra tribo. E lá eles não tinham proteção nenhuma. Então, com o Estado, essa proteção passou a ser territorial. Todo mundo que estava no território dominado por aquele Estado
recebia dele a proteção. E aí fixaram-se termos de convivência intertribal, que aí passou a ser interestatal. Vou, para encerrar, recomendar 2 obras para vocês. Uma são as Preleções de Frei Vitória, de uma universidade, me parece que é da Catalunha, da Espanha. O volume que eu tenho disso, a metade da folha é escrito em latim, a outra metade é escrita em espanhol, que era a língua dele, era a língua em que ele falou aquilo lá para os reis. E é denominado o criador do direito internacional público. Mas vejam lá o que ele fala a respeito das relações dos espanhóis com os índios, com os indígenas da América. Ele trata os dois como se fossem estados. É meio incabível, mas é o que ele faz. Então, é um livro muito interessante. Ele foi falado, preleções, são sermões, são lições preliminares que os párocos, os padres e tal, pregavam. Que esteve aqui no Brasil, viveu grande parte do tempo aqui, que era o padre Antônio Vieira, ficou famosíssimo com isso. E esse Frei Vitória reuniu as dele nesse livro, e com esse livro ele adquiriu o título de criador do direito internacional público. Mas o outro livro que eu recomendo se chama A Necessidade da Arte. É de um artista, escritor, poeta e tal, que me parece que é, eu não sei se húngaro ou austríaco, é de um daqueles países que antes foi dominado dentro da cortina de ferro pelo Pacto de Varsóvia. O nome dele é Ernst, não tem o Ernesto, igual o ex-ministro que saiu há mais ou menos um mês do Ministério das Relações Exteriores. Não tem o E, não. É Ernst Fischer, com S. O Cher é com S. Esse cara escreveu A Necessidade da Arte e lá ele conta como que o homem foi incorporando à sua comunidade os avanços civilizatórios. A fala, a ferramenta, o direito. O direito quem menciona ele é... Já vamos recomendar outro livro também. O Friedrich Engels, que escreveu o livro A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. Ou ao contrário, da família, do Estado e da propriedade privada. São livros que são muito importantes para a gente fixar essas informações que eu estou passando, para a gente ter consciência do mundo em que a gente vive, o que ele é, como é que ele se tornou isso, e como é que foi difícil a gente chegar onde está para ter esse desamor com que nós destruímos o mundo. E aqui eu termino o nosso encontro externando para vocês um sentimento de união, de desejo que cresçamos juntos, que é o oposto desse desamor que eu estou censurando na sociedade como tal. Até a próxima.